Microfone. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live. Hoje nós vamos ter como convidada a doutora Regiane Caniac, uma colega nossa, cirurgiã dentista. Nós vamos conversar hoje a respeito de saúde, a respeito de odontologia. Vamos conversar sobre as cavitações ósseas. Vamos conversar a respeito de um congresso muito importante que vai ter no final do mês. Então é uma honra ter todos vocês aí, quero já saudá-los e aguardar a doutora Regiane entrar. Então é um momento de muito estudo, todos nós estamos envolvidos, né, nessas lives. Mandar um beijo para Malu, que está entrando aqui, Ricardo, Sinara, um abraço para todos vocês. É sempre o Ronaldo, meu querido amigo de BH, é sempre um prazer encontrar todos vocês. Sabrina, São José dos Campos, que bacana, tanta gente importante, tanta gente querida aí. Então, entender sobre essas alterações sistêmicas que podem ter uma alteração na nossa saúde. A Noêmia, colega, formou comigo, um abraço, Noêmia, estão todos bem? Renata, então, boa noite, Renata. Nós vamos agora aguardar a doutora Regiane entrar, ela já deve estar entrando. Vamos ver se eu encontro ela aqui. A Regiane, vamos lá, Regiane, doutora Regiane, acabou de entrar, querida, fazendo um trabalho muito bonito dentro da odontologia biológica. Fabíola, chamando a doutora Regiane, minutinho, que a doutora Regiane já vai entrar. Boa noite, doutora Regiane, seja bem-vinda. Boa noite, Magda, tudo bem? Estou tentando tudo conectar bem. A gente no YouTube aqui também. Ai, que bacana. Olha, a Malena, vou dar boa noite para a Malena, estou dando boa noite para o pessoal aqui. A Malena, inclusive, mora fora do Brasil, né, Malena? Espero que esteja todos bem aí, você, seu marido, suas filhas. Então, doutora Regiane, é um prazer recebê-la. Quero saudar já os colegas que estão nos vendo, né? E dizer que hoje é uma oportunidade única de transmitirmos esses conhecimentos. Eu vou colocar aqui, olha, então hoje a live é com a doutora Regiane Caniac, uma colega cirurgiã dentista, e ela vai nos falar a respeito de um evento que vai ter no final do mês, que eu tenho a grata satisfação de ser palestrante também. Eu vou começar, enquanto os colegas estão entrando, contar, Regiane, a nossa história. Então, aqui tem uma foto, eu, Dr. Lair Ribeiro, médico, que a maioria já conhece, que é um médico que hoje tem como objetivo de vida transmitir conhecimentos, ensinar médicos, dentistas e outros profissionais da área de saúde para que nós possamos ajudar na cura dos pacientes. E aqui também nós temos o Dr. Lechner, que é o dentista alemão, e que você tem tanta experiência, já esteve na clínica dele, inclusive, por algumas vezes, e que eu fiquei impressionada quando, junto com a doutora Isis, que está embaixo, no canto inferior esquerdo ali, quero saudar também a doutora Isis, a doutora Clarissa Aires, também médica da área integrativa de Uberlândia, e você, Regiane, onde eu tive a grata satisfação de tê-la ministrando uma aula num curso nosso de ozonioterapia, justamente em Araraquara, na BO, junto também com o professor José Escarso, filho, que é também um expoente dessa parte de estudo da odontologia biológica, da medicina integrativa, das cavitações ósseas, falando que odontologia biológica, na verdade, não é uma especialidade separada da odontologia, mas assim um conceito. E então, dentro desse chamado, doutora Regiane, eu gostaria de, em primeiro lugar, saudá-la, pedir para que você se apresente
e que você possa nos dizer sobre o seu trabalho e sobre esse congresso que vai ter no final do mês, tão importante, que eu sinto honrada de estar junto com você, e que também terá a presença do Dr. Lechner, porque hoje nós vamos falar sobre a osteoimunologia. O que será que é isso e qual é essa relação que a osteoimunologia pode ter com a nossa saúde geral? Prazer recebê-la. Por gentileza, se apresente e saúde os nossos colegas. Oi, Mari. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você de novo, com os nossos amigos. Então, para quem não me conhece, eu sou Regiane Cagnhac, eu já sou dentista fazem 20 anos e eu sempre busquei essa abordagem mais alternativa, mais diferenciada para os pacientes, né? Isso me levou à odontologia integrativa, me levou à odontologia biológica. E a gente sempre quer saber o porquê, né? Se a gente não aprendeu na faculdade esses conceitos, de onde que eles vêm, qual que é a fundamentação científica que tem isso tudo, é real, é isso mesmo, quais são as publicações, a gente quer a ciência por trás disso, né? E isso me levou até a Alemanha, né? Eu tive a grata satisfação de fazer um curso de odontobiológica com o Dr. Augusto Tralli, que foi através dele que eu tive contato com esses conhecimentos, e aí depois eu aprofundei isso na Alemanha diretamente com o Dr. Lechner, que estuda a fundo essas alterações ósseas, né? E dele também derivou esse estudo da osteoimunologia. E sempre que a gente está contando aqui para os colegas a respeito desses temas ou do estudo que a gente fez, a gente sente das pessoas essa vontade de também ter esse acesso, também saber mais a fundo, né, desses assuntos. Então, nesse momento de pandemia, que a gente tem que ficar mais em casa e não está mais podendo fazer essas viagens longas como a gente fazia antigamente, surgiu essa ideia de juntar os amigos, os colegas dentro da odontologia biológica que já trabalham nessa linha, e eu convidei as pessoas que eu tive conhecimento no meu congresso do IAUMIT, convidei o Dr. Lechner, vários colegas do IAUMT, que a doutora Magda vai falar um pouquinho mais ali, e eles aceitaram participar desse evento que a gente vai poder compartilhar com vocês e vocês vão poder ouvir deles. Hoje vocês estão ouvindo através de nós, né? Sim. Mas aí a gente vai contando, né, Magda? Isso. Você falou alguns nomes aí, eu vou colocar aqui para o pessoal, doutora Regiane. IAOMINT, que é IAOMT, para que o pessoal possa entrar no site, possa estudar a respeito de odontologia biológica, sobre as cavitações ósseas. Então, a pergunta é, o que acontece na boca reflete no corpo? E o que acontece no corpo reflete na boca, doutora Regiane? E também uma outra pergunta muito interessante. As inflamações silenciosas e as cavitações ósseas. Então, quando nós falamos de inflamação, doutora Regiane, é uma reação a alguma coisa. E isso vai desencadear uma resposta do nosso sistema imune. Então, o termo osteoimunologia é o osso reagindo. Então, se nós pensarmos que para que nós tenhamos saúde, nós devemos ter uma homeostase, então ter equilíbrio, por exemplo, como algumas vitaminas, vitamina D, vitamina K2, selênio, zinco, cálcio e toda essa alteração. Mas e a inflamação? Como que você despertou para esse tema e essa pergunta? O que é uma inflamação silenciosa? Porque normalmente a inflamação vai doer, vai ter aqueles fatores, né? Tumor, rubor e dor. Mas como então que eu posso saber se eu tenho ou como fazer isso com o meu paciente? E o que é uma cavitação óssea, doutora Regiane? Por gentileza, você pode nos falar sobre esse assunto? Nossa, muitas perguntas. Então, bom, a osteoimunologia, ela vem desse contexto mesmo, de estudar as interações entre o osso e o sistema imunológico, como bem você falou, essas reações. Então, realmente, quando a gente tem qualquer processo no corpo,
que seja um dano, uma lesão, uma alteração, o corpo responde com a inflamação no sentido de trazer, né, o equilíbrio celular. Então, o processo inflamatório, ele é benéfico, ele faz parte do processo de homeostase do corpo. Então, a gente tem, num primeiro momento, a liberação daquelas citocinas inflamatórias que têm essa intenção de fazer essa regulação. Então, a osteoimunologia, ela acabou se desenvolvendo um pouco como uma ciência separada, né? Vindo justamente desse sistema imunológico junto com o sistema esquelético. Bucco, o George Bucco e o Johann Lechner foram os precursores, né, dessa ciência, em que o que eles observaram? Que a medula óssea em si, tanto na maxila quanto na mandíbula, ela está diretamente envolvida com processos inflamatórios silenciosos. Então, como é que funciona? A gente tem uma inflamação normal, tradicional, que acontece no corpo. E ela vai se culminar numa regeneração ou numa cicatrização. Só que, em alguns momentos, o fator irritativo, a causa desse problema, ela não é eliminada. A gente tem a inflamação crônica, que é o corpo tentando se ajustar àquele processo que está acontecendo. Até então, sem nenhum sintoma, né, doutora Regiane? Normalmente, a inflamação crônica, ela tira o paciente daquele quadro agudo e deixa essa inflamação subclínica. Isso acontece em todos os processos do corpo, né? Um dente que tem lá um abscesso, né? Ele tem a fase aguda, depois ele tem a fase crônica, né? Que o corpo precisa, como se fosse assim, de um alívio, né? Para ele conseguir fazer as outras funções. Só que em um dado momento aquilo reagudiza, como se fosse para lembrar, viu? Ainda tem um processo acontecendo aqui, né? O corpo precisa resolver. E Sim. Cada vez que o sistema imune é ativado, a gente tem essa cascata de células de defesa, de células inflamatórias, no sentido de fazer essa regeneração. O que o Dr. Lechner observou, o George Bucco observaram? Que em algumas situações, dentro do osso da maxila e da mandíbula, onde a gente esperava um correto reparo, por exemplo, após uma extração, né? Então, olha só, aqui tem justamente um esqueminha, que é um dente, uma região que, por exemplo, na parte inferior, para os nossos pacientes, os nossos amigos que não são dentistas, que não são médicos, que não estão que estão nos ouvindo, né? Então, vamos lá, vamos explicar. Imagina que tiramos o dente, doutora Regiane. Nós esperamos que esse dente ele se recupere, mas por alguns motivos, e você citou 2 pesquisadores aí, é muito interessante citar o trabalho do Bucco, que foi o primeiro que descobriu isso, o Dr. Lechner, e nós temos pesquisadores brasileiros também, além da doutora Isis, além do Dr. José Escarso, doutora Mauri, que acabou de entrar aí também. Também nós temos alguns pesquisadores que começaram a seguir a linha do Dr. Bucco e do Dr. Lechner, porque viam que na hora que extraíam o dente, ou que às vezes iam fazer algum implante, se deparavam de um osso diferente, doutora Regiane. Ao invés de ter um osso, o que nós chamamos daquela matriz óssea, daquela cortical, por exemplo, quando nós vamos fazer um implante, com resistência, bem formada, tem-se um tecido granuloso, inflamatório e às vezes até a presença de uma gordura. E nessa gordura é que tem os trabalhos a respeito das citocinas inflamatórias, principalmente o RANTES, né, o CCL5. Eu estou adiantando para os colegas irem entendendo, mas então nessa imagem, um dente pós uma extração. O alvéolo fechou, cicatrizou, porém o processo pode continuar, inclusive nesse caso é um dente inferior, e que está próximo ao nervo alveolar inferior, que é um dos nervos que inervam, vem do ramo do trigêmeo, e em alguns casos o paciente sente dor, por isso até um termo, né, doutora Regiane, que é o NICO, que é neuralgia induzida por cavitações ósseas. Vamos falar desses termos também, né? Então, vamos continuar então para explicar para os colegas. Bem colocado a questão do Nico, porque você me perguntou da inflamação silenciosa. Exatamente. E aí as pessoas confundem muito, né? O que acontece? O Nico, ele é uma neuralgia associada a uma cavitação osteonecrótica. Então, uma neuralgia, por quê? Nessa imagem que a doutora está mostrando ali, a gente tem
aquele extravasamento de células, essa formação ao redor do nervo. Então, ali, as bainhas de mielina, a gente tem uma degeneração neurológica ali. Então, o que que acontece? Nesse paciente que tem essa cavitação acontecendo em regiões próximas ao nervo, ele vai ter uma dor de neuralgia, ele vai ter uma dor forte. Então, ele vai ter aquela dor referida ali, que tem o seu diagnóstico diferencial com as outros tipos de patologia. Ela é bem específica aqui. Pode acontecer por microisquemia, né, óssea, falta de vascularização no local, alguma alteração durante o procedimento de remoção. Ele tem várias causas que podem desde ser a genética do paciente, que não permite uma boa nutrição óssea para que se formem os osteócitos, para que se regenere e se forme a matriz óssea adequada, ou pode ser por resto de ligamento, pode ser outros tipos de alterações. O fato é, algo interferiu no processo natural da osteogênese e não permitiu que se formasse o osso, o trabeculado medular ali. Então, se formou esse tecido alterado e osteonecrótico, né? Um tecido necrosado, próximo aos nervos. Por isso, o termo NICO, da neuralgia. A cavitação óssea, né? As inflamações assintomáticas são essas mesmas alterações ósseas, mas elas não têm envolvimento com o nervo. Então, o que acontece? O paciente não vai sentir a dor. Então, elas podem ficar assintomáticas por muito tempo dentro da maxila ou da mandíbula sem serem descobertas. E a gente ainda tem o agravante da dificuldade de diagnóstico, né? Porque ela não é uma patologia tradicional, né? Na radiografia convencional nem sempre você vê, porque a gente tem o trabeculado da cortical óssea íntegro na cavitação. Não e olha que interessante. Sim, que interessante, doutora Rejane. Eu vi que entrou aqui o doutor Francisco Campos, nosso colega do Ozônio Dental Group, professor de ozonioterapia também, e vários colegas, o professor Ricardo, vários colegas que são, inclusive, endodontistas. E existe sempre uma dificuldade de diagnóstico. E aí, nessa dificuldade de diagnóstico, a relação também que pode acontecer com a endodontia. Então, aqui eu estou mudando o tema, nós vamos voltar, mas porque o tema é amplo, né? Dentes endodonticamente tratados versus as toxinas do sistema imunológico. Então, vamos explicar. Um dente que tem uma lesão periapical, doutora Rejane, que nós olhamos na radiografia, tem aquela imagem escura na ponta, é um dente que está tendo uma reação inflamatória. Isso é até normal, às vezes nós conseguimos diagnosticar. Mas mesmo alguns dentes que estão bem tratados, e aqui tem uma outra imagem, eu quero dizer para o pessoal que todas essas imagens que eu estou divulgando, elas estão, inclusive, disponíveis no site do professor Lechner, que tem vários trabalhos, são mais de 800 trabalhos sobre esse tema, né, doutora Rejane? Então, veja só, uma região atrás do segundo molar inferior, que na radiografia panorâmica parece que está tudo bem, porque eu já vi uma pergunta aqui, como que se faz esse diagnóstico, né? Então, vamos transcorrer sobre essa atenção que nós temos que ter no diagnóstico e na avaliação. Então, nesse caso, ele é um paciente que tinha uma doença inflamatória sistêmica, e essas inflamações silenciosas, elas também estão relacionadas a essas doenças, que pode ser uma esclerose múltipla amiotrófica, pode ser uma esclerose comum, pode ser também um paciente com câncer, com alguns tipos de câncer, com um Alzheimer, e muitas das vezes isso está silencioso e pela dificuldade de diagnóstico não é diagnosticado e não é tratado. E você, doutora Rejane, teve a oportunidade de ir à Alemanha e estar com o Dr. Lechner, que é o alemão que nós falamos que estudam muito essa ação. Ronaldo, você entra no site do Lechner, lechner.de, que é da Alemanha, tá? Nos conte sobre a experiência, como que ele vive isso no dia a dia, porque no curso que ele deu aqui no Brasil, doutora Rejane, ele disse que muitas pessoas são curadas após a remoção dessas lesões e às vezes desses dentes
com envolvimento de tratamento de canal. Olha, doutora Magda, então, eu como implantodontista de longa data, como a doutora falou, eu presenciei inúmeras vezes uma radiografia que estava teoricamente perfeita, com uma imagem meio radiolúcida, mas que não se referia a nenhum tipo de patologia, e ao fazer a perfuração para o implante, cair num vazio, né? Um vazio assim, que você fala, nossa, essa cortical está boa, mas essa medular está muito, né, com o trabeculado muito esparso, né? E, de repente, quando eu fui apresentado esse conceito, eu pensei, nossa, mas então eu posso ter tido contato com o Nico, né? E em outros momentos, como eu sempre gostei muito de fazer a cirurgia aberta e limpar, eu sempre via coisas, né, que eu às vezes não sabia explicar. Ao remover, às vezes, dentes endodonticamente tratados, né, e achava algumas lesões alterados. Eu falei, nossa, mas se isso existe, se isso é verdade, porque quando a gente vê um conceito assim, que não foi apresentado até nós, então, a primeira coisa que você fala, opa, será que é? Mas será que é verdade mesmo? Por que ninguém nunca me disse antes, né? Então eu falei, bom, se isso for mesmo, vamos buscar a fundo. Porque o que acontece também? Às vezes o doutor colocou ali, tem gente que confunde nico com forame mentual, confunde nico com lesão periapical, né, com patologias que já são, né, existentes, e daí, de repente, tudo vira nico, né? Para começo de conversa, nico e cavitação nem é exatamente a mesma coisa, que para ser nico precisa ter envolvimento do nervo, né? E a cavitação não tem. Então, eu fui atrás disso. E lá no consultório do Dr. Lechner, eu tive várias experiências. Eu tive o aprendizado, eu vi ele operando, eu aprendi a técnica e eu também conversei com os pacientes dele. Que interessante. E, assim, ele recebe pacientes da Europa inteira que vão lá para fazer essas cirurgias com ele. E esses pacientes, eles têm basicamente o mesmo perfil. É um paciente com uma doença sistêmica ou uma doença assim não adequadamente diagnosticada, que já passou por vários médicos, que já fez vários tratamentos, tanto médico quanto odontológicos, e aquela pessoa continuava sem qualidade de vida, continuava com queixas e sintomas, aquele problema que não tem solução, que já rodou por vários consultórios e que caía ali no consultório do Dr. Lechner. E ao se diagnosticar essas cavitações e remover elas cirurgicamente com uma técnica adequada, apropriada, né, dentro dos conceitos da odontologia biológica, esses pacientes melhoravam. Então, eu ouvi dos pacientes isso, sabe? Nossa, eu tive dores a minha vida toda, ou eu sempre tive esse problema e agora eu estou bem desde que eu comecei a remover as minhas cavitações. Então, assim, eu vi testemunho da melhora sistêmica desses pacientes. Eu vi ele remover tecidos alteradíssimos em cirurgias que você só consegue ver fazendo um acesso ao remover a cortical óssea, porque a cortical óssea estava íntegra, bela e formosa. Então, ao remover a cortical óssea dessas regiões, lá dentro você vê claramente que aquilo não é osso medular, nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Ele realmente é um osso alterado e com esse aspecto gorduroso. Quando o doutor viu essas alterações a primeira vez, o que ele fez? Ele mandou para análise e foi ver o que tinha, né? O que acontecia dentro. Eu também já mandei esses tecidos para análise antigamente, quando eu achava que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o quê. Mas aí o patológico não vinha uma definição, né? Então vamos resumir, vamos resumir um pouquinho, doutora Regiane, para voltar para quem entrou agora para entender. Nós estamos falando sobre algumas alterações no osso que podem gerar inflamações silenciosas e isso ir aos poucos alterando o nosso sistema imune, porque o sistema imune fica o tempo todo reagindo, tentando reparar isso. Enquanto isso, nós estamos perdendo, vamos dizer assim, energia, né? O nosso terreno biológico vai alterando. Eu gostaria que os colegas, eu vi aqui agora o Dr. Ricardo Ferreira, a Laine, os colegas que já tiveram alguma experiência com essas cavitações, ou com o nico, ou com a neuralgia, que pudesse escrever para nós aí, fazendo perguntas também.
Então, vamos lá. O Dr. Lechner, ele usa um dispositivo que ele faz a tomografia, porque só pela panorâmica nós não podemos, muitas das vezes, visualizar. Eu vou voltar a imagem aqui. Então, no caso, faz a tomografia e, através da tomografia, precisa se entender muito sobre essa tomografia, né, doutora Regiane, para que possa ter, assim, desconfiar que tem isso, mas aí tem outros recursos para isso, que você vai falar também mais para frente, que é o ultrassom transalveolar que ele tem. Aí, naquela região onde parecia que não tinha nada, ao invés de ter osso, tem essa gordura, né? Que ele até chama de gordura degenerativa maligna. Aqui, aí você diz que ele faz uma biópsia, nós ainda temos dificuldades no Brasil de fazer essa biópsia, e nessa biópsia ele entendeu que tem algumas citocinas inflamatórias, que são normais a qualquer área inflamada, mas uma em especial que é o HANTS ou CCL5, e que coincidentemente também é comum em pacientes com doenças inflamatórias graves, assim como o câncer. Então, continue, se você estava na biópsia. Estava nisso mesmo. Então, ele fez um exame numa plataforma multiplex, um exame chamado LQT, e ele testou várias quimiocinas. No trabalho, nas pesquisas dele, tem todo o perfil de pesquisa dele tá em todos os trabalhos dele. No primeiro trabalho, ele testou lá umas 10 ou 12 quimiocinas. E daí o que ele viu? Que algumas tinham uma expressão maior, né? E o HANTS, a quimiocina HANTS, ela sempre estava em superexpressão, numa expressão muito aumentada. Então, ele continuou a pesquisa dele pesquisando pelo HANTS e pelas outras, pelo HANTS e pelas outras. Chegou em um dado momento que ele entendeu que a quimiocina HANTS, efetivamente, ela é muito expressiva dentro dessas alterações, e se você buscar na literatura somente pelo... Ah, Ronaldo, já falamos do ozônio no Nico ali. Se você buscar somente pelo HANTS, você vai ver que o HANTS está associado a diversas alterações sistêmicas, alterações autoimunes, alterações degenerativas, a cânceres. Então, ele está presente sistemicamente, né, no sangue da pessoa, quando a gente tem esse tipo de alteração. E ele começou a observar nos pacientes dele, e eu também vi pelo testemunho, que ao se limpar essas regiões com essa alta expressão de quimiocina HANTS, você tem uma melhora no quadro sistêmico geral do paciente também, por causa da relação, né, dente com o corpo. Então, uma expressão, o que ele diz nos trabalhos dele? Que essa sinalização dessa quimiocina na maxila, ela está diretamente relacionada também à expressão dessa quimiocina que nutre, né, e que faz parte dessas alterações graves. Então, a gente precisa mesmo considerar que existe essa alteração e que ela pode estar presente nos nossos pacientes, principalmente os pacientes que têm doenças sistêmicas. Como a gente tem uma dificuldade grande de diagnóstico aqui, você não vai sair procurando cavitação em todo mundo, mas aquele paciente que tem, né, uma alteração inclusive, eu estou deixando aqui, doutora Regiane, alguns colegas, um dos trabalhos dele, que justamente ele faz essa aferição a respeito do HANTS, né? Porque nós temos aqui sempre essa preocupação de embasar tudo isso em literatura, doutora Regiane, para que as pessoas saibam que, na verdade, eu e você, nós demoramos um tempo para conhecer isso, mas agora nós conhecemos, mas que ainda existem muitos colegas que não conhecem e que nós estamos fazendo esse trabalho, né, dentro da odontologia biológica para que todos conheçam e possam ajudar os pacientes. Então, realmente é difícil nesse momento no Brasil, mas não é impossível nós estarmos fazendo essas pesquisas, doutora Regiane. Inclusive, eu perguntei para o doutor a respeito das pesquisas, né? Toda a referência dos painéis de pesquisa, os mediadores, até o endereço, né, do laboratório que faz tanto o teste patológico quanto os testes laboratoriais para ele, está todo descrito nas pesquisas dele que já estão publicadas no PubMed. Então, a gente tem esse embasamento. Sim. E ele
aprofundou bem essa questão da quimiocina, justamente porque a gente não tem uma etiologia definida para essas alterações sistêmicas imunoinflamatórias, porque vários fatores podem estar ligados, né? Pode ter fator genético, predisposições de meio ambiente, fatores nutricionais, mas essa inter-relação com a odontologia e essa expressão que a gente tem, essa alteração óssea, a gente precisa mesmo considerar. Daí que surgiu a osteoimunologia. A osteoimunologia maxilomandibular, ela não é uma especialidade que a gente tem aqui, mas ela é uma linha de pesquisa que existe lá na Alemanha, que partiu do Dr. Lechner e do Dr. Bucco justamente para quê? Para entender o que acontece a nível ósseo, lá a nível de medula óssea, quando a gente espera, né, que tenham as primeiras células tronco-mesenquimais, né, que vão estar se transformando em adipócitos ou em osteócitos, né? Então, a osteoimunologia, ela é bem o que a doutora falou, é a busca dessa fundamentação científica para embasar essa forma de tratamento. E a osteoimunologia vai lá na raiz, ela vai lá no início da alteração celular que acontece a nível de célula-tronco mesenquimal. Então, para que não seja uma coisa assim empírica, não, deu uma... Não, mas por que acontece? Quando que altera? O colega perguntou se dá para colocar o ozônio. Eu fiz essa pergunta para o Dr. Lechner. Até, inclusive, todas as perguntas que vocês queiram fazer diretamente para o Dr. Lechner poderão ser feitas no nosso congresso, que o doutor vai estar respondendo em forma de entrevista. Depois a gente vai falar disso. Mas o que acontece? É igual uma necrose que acontece em qualquer área do corpo. O ozônio, se usado na cirurgia inicial de remoção do dente, a cirurgia prévia ali, ele vai estimular uma correta regeneração. Após a necrose estar estabelecida, quando o osso já está osteolítico, ele se torna uma patologia. Então, ele não vai regredir por ter colocado o ozônio, se ele já estiver na fase final da alteração óssea. Então, a gente consegue que o ozônio... Porque a pergunta é, eu preciso sempre limpar? Como é que vai tratar isso? Depois a gente volta para falar disso. Mas o ozônio, ele entra na fase de prevenção e na fase inicial. Terapia neural também ajuda no sentido de prevenir, mas é o mesmo princípio. A partir do momento que você tem uma necrose, igual você tem uma necrose de membro, né? Quando a necrose já está estabelecida, você não consegue que aquele tecido volte a ter vida, né? Então, a terapia neural vai ajudar a evitar que isso aconteça. O ozônio vai ajudar a evitar que isso aconteça. Uma técnica mais cuidadosa, mais direcionada dentro da odontologia biológica vai evitar que isso aconteça. Doutora Regiane, então, olha só, aqui na cirurgia, eu já vi a aula do Dr. Lechner, e o que ele faz? Ele pode utilizar o ozônio, e ele utiliza o ozônio durante a cirurgia, ele faz a irrigação da cirurgia com a água ozonizada, que nós sabemos que vai ter esse poder oxidante e vai fazer ali essa limpeza. E pode ser que uma das causas dessa alteração óssea pode ser a hipóxia, que é a falta de oxigenação do tecido. Então, por isso que, inclusive, após a cirurgia, ele também faz a fumigação, utilizando gás ozônio naquela região. Então, voltando a essa área da gordura maligna, explique, por favor, a respeito do Hunts. Você estava falando sobre o Hunts. O que é o Hunts, doutora Jane? Porque é difícil para os colegas aprenderem, entenderem o Hunts, né? Fale um pouquinho sobre o que é um Hunts, por favor. Tá, nossa, até estava com umas imagens aqui, mas eu não... Será que eu consigo... Não vou conseguir partilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu vou comentando assim. Então, dentro do processo inflamatório normal, nós temos as citocinas e uma cascata inflamatória que acontece, que tem as interleucinas, o fator de necrose tumoral, TNF-alfa,
os interferons, que fazem parte do processo. As quimiocinas são um tipo de citocina, só que elas são de baixo peso molecular, elas são menores e elas são de maior característica inflamatória. Então, as quimiocinas, elas vão estar presentes numa segunda etapa da inflamação. Vamos considerar assim, uma etapa mais de agravamento. As quimiocinas, elas podem ser inflamatórias ou podem ser quimiotáticas, que elas ou estacionam a inflamação ou elas aumentam a inflamação. Aqui a gente não vai ter aquela quimiocina que vai ajudar. Então, ou ela para ou ela mantém. O CCL5, que é a quimiocina Hunts, ela é uma quimiocina inflamatória. As quimiocinas, elas são pequenas moléculas, são pequenas proteínas que têm vários ligantes nelas. E elas se conectam a vários receptores. Então, a quimiocina Hunts, ela pode se ligar a vários tipos de receptores celulares em várias situações. Por isso que ele é encontrado com essa variedade de doenças. Por isso que ele é encontrado numa doença autoimune, ele é encontrado também numa alteração sistêmica, numa artrite reumatoide, uma esclerose múltipla, né? Ele é encontrado num câncer por causa desses receptores do CCR5, né? Que são os receptores do Hunts, do CCL5. Então, esses receptores, eles vão se ligar e continuar esse processo inflamatório. Quando a gente não tem uma homeostase, a evolução dessas quimiocinas ela vai aumentando. E a gente tem uma cascata em que é ativado o linfócito, que ativa a citocina, que ativa a quimiocina, e você acaba ficando nesse ciclo inflamatório, e ali se desenvolve o agravamento da inflamação. Isso, e aí o que se percebe, doutora Rejane, é que nós chamamos de campo de interferência, né? Então, essa lesão vai ser um campo de interferência e pode ter relação com algum outro órgão do corpo. Por isso que muitas das vezes, fazendo o tratamento dessa lesão, o paciente pode ter uma melhora, não vamos dizer cura, às vezes cura, porque tudo depende do agravamento já da lesão, mas pode ter uma melhora da sua doença inflamatória e com isso o dentista ajudando o médico no tratamento de uma forma geral. Sobre esse assunto, fale um pouquinho de uma das suas especialidades, que é justamente a parte da medicina chinesa, onde você tem, até lançou agora um curso, né, doutora Rejane, que nos fala sobre isso, que os ecossistemas, né? A relação dos dentes com a relação dos órgãos. Fala um pouquinho sobre isso também, por favor. Então, são duas formas de falar do mesmo assunto, né? A gente está falando entre as conexões que existem entre a boca e o corpo, né? As relações entre o dente e o sistêmico, né? O Dr. Lechner, ele foi buscar a fundo, de forma exame de laboratório, exame radiográfico, ultrassom, o patológico, para demonstrar as alterações químicas, bioquímicas, imunológicas que acontecem a nível de osso. Mas a nível de sistema energético, de acupuntura, nós também temos um outro sistema, né? A gente tem o sistema circulatório, linfático, né? E a gente tem também um sistema de meridianos que conectam os pontos de acupuntura do corpo. A acupuntura é desnecessário falar, né? A gente sabe, já é uma ciência comprovada, ela é uma ciência milenar, mas aqui para o Ocidente não fazem nem um século que é utilizado aqui no Ocidente a acupuntura, mas hoje em dia a gente já tem estudos de imagem, de neuroimagem suficientes que demonstram que os pontos de acupuntura têm conexão com as áreas cerebrais que induzem um efeito em algum lugar do corpo. Então a gente tem o efeito da acupuntura muito bem descrito, né? E o microsistema da boca, dentro da acupuntura, a gente tem alguns microsistemas, que seriam o quê? Numa região do corpo, você tem pontos que se conectam a todas as regiões do corpo. Isso acontece na aurícula, né, na auriculoterapia, isso acontece na mão, na quiropuntura, acontece na íris, acontece na reflexologia. A gente tem essas referências. A própria face é um microsistema.
também. A gente tem aqui todas as regiões, né, referidas dos órgãos e vísceras do corpo. E nós temos a parte embriológica dos dentes também, que tem ligação com a formação cerebral, com toda essa ligação. Então, por isso, a importância de nós cirurgiões dentistas, termos todos esses saberes. Doutora Regiane, vamos falar um pouco então também, porque no congresso que vai ter no final do mês, vai ter também alguns profissionais que vão falar de várias áreas, mas vamos falar então agora da relação dos dentes tratados endodonticamente e as toxinas do sistema imunológico. É um ponto controverso, então todos os dentes com tratamento endodôntico devem ser extraídos? Eu não estou fazendo uma indagação. O que nós sabemos é que o dente tratado endodonticamente, ele teve uma invasão bacteriana. Nós nunca vamos conseguir esterilizar o dente, mas sim fazer uma desinfecção. Inclusive utilizando a ozonioterapia, tem vários alunos ozonoterapeutas aí. A ozonioterapia, assim como a laser terapia de alta potência, são as tecnologias de mais avançadas para desinfecção, né? E o que nós sabemos é que essas bactérias anaeróbicas, elas formam enxofre. E o enxofre, ele é irritante também para o nosso sistema imunológico e vai formar essas toxinas. O corpo não suporta bem as toxinas. Vamos falar um pouco sobre isso. E, inclusive, aqui também tem outro trabalho, que é um trabalho que correlaciona as citocinas inflamatórias, a presença de enxofre com essa relação da estimulação das citocinas inflamatórias. Ou seja, toda essa relação que nós temos com o dente tratado endodonticamente, doutora Regiane, e um outro trabalho dele também, e aqui nós temos eu estou um pouquinho na frente dele ali, mas nós temos um dente tratado endodonticamente, e esse dente tratado endodonticamente, com essa relação também de ter uma lesão. Então, uma coisa é a lesão do dente e a outra coisa são as cavitações. Então, aqui também vou deixar de presente para os colegas esse trabalho, ok? Que é um trabalho que ele fala a respeito disso. Vamos falar, então, por gentileza, a respeito dessa polêmica a respeito dos tratamentos endodônticos. Então, primeira coisa que eu acho que de tudo, quando a gente fala em canal, lesão endodôntica continua sendo lesão endodôntica, né? A relação de você ter uma cavitação óssea, uma expressão de quimiocina errantes ao redor do dente, ele não é a lesão endodôntica, é uma alteração óssea que pode acontecer próximo às raízes dos dentes ou entre os septos, né, entre as raízes. E normalmente está ligado a essas bactérias anaeróbicas e a presença das toxinas. Agora, nas cavitações, existe também uma filosofia de que pode ter também presença de bactérias, doutora Regiane, ou não, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Também é bem polêmico, nós estamos aqui batendo um papo, né? Mas eu acho legal porque... E eu quero que os colegas comentem, por favor, façam perguntas, aproveitar toda essa inteligência e esse poder que a doutora Regiane tem para nos trazer essas informações. Mas eu quero que vocês escutem do próprio Dr. Lechner tudo isso que a gente está falando num nível além de profundidade. Sim, vale muito a pena, vale muito a pena. Foi tão bom para mim ouvir da fonte que eu acho que vocês também têm que ter essa oportunidade. E assim, um presente poder reunir eles. Até a doutora Beatrice, que fez um estudo de imunoterapia a respeito da quimiocina errantes. Até eu tenho aqui um do Labolife, que é um tipo de medicação imunoterápica para reduzir, né, os efeitos da quimiocina errantes. O Ronaldo está perguntando do biomagnetismo. Então, assim, você pode sim lançar mão de alguns recursos para tentar neutralizar o nico. Mas é igual o tratamento de um câncer. O paciente pode ter uma cura espontânea, ele pode ter uma regressão, mas, né, aquela alteração celular, quando ela está no nível avançado, né, nem sempre você consegue. Depende de uma série de fatores. Aí entra as causas, que é o que a doutora falou. Causas. Por que a gente tem uma cavitação óssea, né? Pode ser por bactéria,
O nico pode ser causado por uma infecção bacteriana, sim, lá no começo. Uma alteração num alvéolo também pode ter uma interferência bacteriana, mas não necessariamente. Não necessariamente a bactéria é a causa. Pode ser uma micro isquemia, pode ser uma alteração vascular que aquele paciente tem por deficiência genética ou homeostática local. Tem aquela alteração e você não consegue ter aquele adequado reparo do tecido. No caso dos dentes, só que a gente está falando de extração, você removeu um dente, né? Mas e quando você tem o dente na boca? Você está com o dente ali tratado? Qual que é a etiologia? Aí a gente entra em biocompatibilidade, biotolerância. Esses materiais que são usados dentro do tratamento endodôntico, né? A gutapercha, as alterações bacterianas que você tem ali dentro do conduto, os subprodutos de enxofre que essas bactérias mais patogênicas da endodontia produzem, isso pode gerar a alteração óssea também. Então, vamos falar do teste que é o Orotox, que o Dr. Lechner desenvolveu. Vejam, colegas, quanta coisa espetacular o Dr. Lechner trabalha, estuda, né? Então, se nós falamos de enxofre, ele desenvolveu um teste para que nós possamos poder testar esse dente e dizer se é a possibilidade dele ficar na boca ou não. Isso nos ajuda, né, doutora Regiane? Vamos falar sobre esse teste, que é o Orotox. A ideia não é sair extraindo todo o dente que tem tratamento de canal feito. Claro. Você pode ter conseguido, você fez uma biopulpectomia, né? Não teve contaminação naquele canal, você fez uma adequada técnica, né, endodôntica, conseguiu atingir, não tinha nenhuma variação anatômica, não tinha nenhuma trinca, não tinha canal acessório, não tinha contaminação, você conseguiu fazer um perfeito tratamento. Não, esse dente não quer dizer que ele vai ter uma alteração futura, né? Mas aqueles dentes que a gente retrata novamente, faz parendodôntica, e você vê que alguma coisa não tá. Por que aquele dente não responde? Esses dentes, sim, podem estar envolvidos nessa inflamação, nessa infecção mais grave com essas bactérias. E daí o doutor desenvolveu esse teste, o Orotox, que você coloca um tubinho de papel absorvente esterilizado no sulco do dente, e esse material do sulco, se ele tiver presença, né, de enxofre, ao reagir no teste, você vai ter alteração de cor, você vai saber fisicamente que existe, né, alguma alteração ali. Então, para os colegas que estão nos ouvindo, vocês podem colocar na internet Orotox, com T-O-X, e vocês podem pesquisar a respeito disso. Doutora Regiane, infelizmente nós já estamos aqui para a parte final. Vamos falar um pouco, então, desse evento tão grandioso que vai ter, que é o congresso que vai acontecer no final do mês, né? Que é o Congresso de Osteoimunologia. Primeiro congresso internacional online de osteoimunologia maxilomandibular. Vai ser de 26, 27, 28 agora de junho. Tem o site aqui, osteoimunologia.com.br, e os palestrantes, Johann Lechner, da Alemanha, Beatrice, da França, o Colin Griffman, dos Estados Unidos, do IAOMT, John Roberts, da Inglaterra, o Sami, que vai falar sobre os implantes de zircônia, também uma outra área um pouco polêmica, a doutora Regiane, o doutor Alexandre Acuna, o Dr. Augusto César Tralli, aqui teve uma mudança, né, do Dr. Eduardo Grossman, a Emico, que vai falar sobre a terapia neural, a doutora Marta Faisal Pinto, filha do Dr. Olívio Faisal Pinto, que vai falar aí sobre odontologia biológica, remoção segura do amálgama, a doutora Sandra Freitas, e agora também nós vamos ter a termografia, né, doutora Regiane? Vamos falar então desse evento, a doutora Denise Haddad. Então, qual que é a ideia? Vocês normalmente têm que viajar, têm que comprar passagem, gastar com hotel.
vocês vão comprar o acesso para esse congresso e ele vai acontecer dia 26, 27 e 28 online. Então, ele vai acontecer durante todo o dia da sexta, todo o dia do sábado. As palestras vão estar ocorrendo de uma forma... a gente tem o cronograma todo lá no site do horário das palestras. E no domingo elas vão ser todas reapresentadas, porque às vezes você perdeu alguma ou quer rever outras. A palestra do Dr. Lechner, que vai ser ao vivo, ela vai ser traduzida daí para a transmissão do sábado. Todas as palestras em inglês vão ter tradução. E as palestras em português também vão ter tradução para o inglês, para a gente poder estar compartilhando mesmo com conhecimento a nível de mundo. Então, qual que é a ideia? O que a gente começou aqui hoje, que a gente está falando sobre os assuntos que muita gente não conhece, a gente está iniciando um pré-congresso. Exatamente. Então, essa live aqui da doutora, ela não vai ficar aqui no ar, ela vai ficar no site nosso do pré-congresso para quem quiser assistir esse conteúdo de hoje e os próximos conteúdos, que a gente vai ter entrevista com todos os temas, vários temas do congresso, a gente vai ter spoilers sobre as palestras, vai ter convite dos palestrantes, já tem um material, já vou falar para vocês, dia 10, a gente vai ter uma mini entrevista com o Dr. Lechner, que eu fiz com ele em Munique em dezembro passado, com algumas perguntas que eu vou estar colocando lá para vocês já assistirem, sendo que no congresso, quem for participar do congresso oficial vai ter a oportunidade de estar fazendo essas perguntas para a gente estar passando para eles. O pré-congresso vai ser gratuito. Então, agora, esse conteúdo que a gente está passando hoje da live, nos próximos dias, é um conteúdo gratuito. Você só precisa entrar no www.osteoimunologia.com.br/acesso. Esse site vai dar acesso ao pré-congresso. E daí vocês vão ter todo esse material acontecendo e vão estar sendo informados de todo o movimento do congresso. Quem quiser participar do congresso do dia 26, 27 e 28 como congressista, né? E aí você faz o registro, tem uma taxinha para se inscrever. A doutora Magda tem um cupom de desconto. Sim, eu vou passar para todos os ex-alunos. Para ficar fácil para vocês, dá para parcelar em 10, 12 vezes, é uma taxinha assim, não paga nenhuma diária de hotel que vocês gastariam para ir para algum lugar. E vocês vão estar conectados, nossa, com o pessoal, o John Roberts do Yale Meet do Reino Unido, né? O Lechner da Alemanha, a Beatriz Lejeune, que é uma especialista em imunoterapia. A palestra dela vai estar um show, ela está relacionando a imunoterapia do Hunts com todas as patologias odontológicas, é muito legal. O Sami vai estar falando de biocompatibilidade e biotolerância, a interferência desses materiais. O Colin Griffin vai estar falando de flúor. E aqui do Brasil, a doutora Magda já falou, né? O Trali, a Marta, a doutora Magda, a Emiko, vão estar falando de todas as técnicas que a gente costuma usar dentro dessa abordagem da odontologia biológica. Então, é uma reunião, assim, que vocês têm, é uma oportunidade, é um presente. Olha, mesmo. É uma oportunidade, Regiane, eu quero te dar os parabéns por essa coragem de envolver tantos profissionais. Eu me sinto honrada de representar o Brasil nessa área, porque é um momento onde nós temos, dentro da nossa profissão odontologia, essa possibilidade de ajudar os pacientes, de ter um cuidado a mais. E você conseguiu reunir profissionais aí espetaculares para que a gente possa ter... O Lechner vai falar sobre o diagnóstico do Nico também. Aliás, mandem as perguntas para saber como que isso pode ser feito. Eu também quero deixar aqui, muitos já me conhecem, já tem o meu telefone, já tenho os meus contatos, mas eu também quero deixar, porque eu vou passar para vocês toda essa informação, que é a informação também do Congresso, para que vocês possam ter acesso a esse desconto que a doutora Regiane está promovendo, doutora Regiane. Então, eu gostaria que os colegas pudessem presenciar esse evento, participar e, com isso, ter essa possibilidade de mais estudos, doutora Regiane. Doutora Regiane, é realmente um momento interessante esse que nós estamos vivendo, essa pandemia da Covid-19, do coronavírus. Então, eu gostaria que você, por gentileza, definisse para mim, no seu conceito, o que é
saúde? Olha, saúde, ela é um conjunto de fatores que vai culminar num bem-estar e num equilíbrio do paciente. A saúde pode ser subjetiva para cada um, mas o equilíbrio entre o espiritual, o mental, o energético, né, o nutricional e o corpo físico, ele vai dar esse conceito, essa sensação de saúde que a gente vai estar expressando. Nós, como profissionais da área da saúde, num momento como esse que estamos vivendo no mundo, em que os conceitos mudaram, né, em que essa preocupação, né, com a doença ou com a imunidade, ela está muito grande, eu acho que esses conceitos da osteoimunologia, que é o que fundamenta, a gente está trabalhando com isso todo dia, né? Você ter esse contato com esse conceito, você poder trazer isso para o teu paciente, isso acho que é uma satisfação que não tem preço. Assim Não. como Sim. a minha alegria de poder compartilhar com vocês. Uma coisa é eu ir, saber e contar, mas quanto mais gente tiver a mesma sensação, aquela sensação da plenitude que a gente tem quando a gente entende a razão e o porquê das coisas. Olha, Então, está falando aqui de técnicas, mas qual a razão e o porquê, o que tem, né, profundamente, filosoficamente e também cientificamente atrás daquilo. claro. Esse start que dá, eu acho que essa sensação ela não tem preço. Não. Eu quero agradecer a todos os colegas, os amigos, os pacientes que estiveram presentes conosco hoje. Esse horário tem tantas lives, né, doutora Rejane? Então, mais uma vez, te dar os parabéns. Nós teremos outras lives com outros profissionais e dizer que realmente é um momento muito importante que nós, na odontologia, estamos passando dessa valorização do nosso tratamento e da ajuda para com os nossos pacientes. Então, mais uma vez, gratidão pela sua presença, gratidão por todos. Daqui a pouco nós vamos, eu acho que, cair. E mais uma vez, que vocês possam entrar no site do Congresso, www.osteoimunologia.com.br, e que vocês possam fazer as inscrições e estar junto conosco nesse evento que será maravilhoso. Suas considerações finais, doutora Rejane, por favor. Queria agradecer a oportunidade de estar conversando com você, queria agradecer a cada um que passou aqui e ouviu um pouquinho, que se conectou e sentiu isso, essa conexão entre as nossas mentes, essa nossa conexão entre os nossos colegas de outras partes do mundo que vai estar acontecendo nessa explosão do dia 26, 27 e 28, eu acho que é um presente. Muito obrigada pela oportunidade e continuem com a gente, acompanhem todo o pré-congresso, me sigam no meu Instagram, eu coloquei aqui, tem um Instagram só do congresso, que é Osteoimunology _Congress. Vocês vão achar ele também, que é tipo o nosso Instagram oficial do Congresso. Vocês vão ter informação lá, tem no Facebook. Não deixem de acompanhar esse movimento, né? Quem não for participar do Congresso oficial, acompanhe o pré-congresso, fiquem com a gente, que a gente vai ganhar muito junto. Então, mais uma vez, eu sou grata por essa oportunidade. Dizer, doutora Rejane, que você também tem paciente em comum com o doutor Lechner, né? Ele te manda pacientes da Alemanha para cá. Então, nós estamos aí nos nossos 2 minutos finais, o Instagram já está me avisando aqui. E, mais uma vez, dar os parabéns, parabenizar todos os nossos colegas. Eu vou dizer agora, a Rejane, ela foi uma aluna nossa em Bauru. Então, foi uma grata satisfação quando eu vi a Rejane na plateia, né? É uma honra, tem tantas pessoas queridas que fazem o nosso curso. Nós estaremos agora também com um curso de habilitação em ozonoterapia em julho, na Escola Fresato do Rio de Janeiro. Entrem em contato comigo depois, pessoal que quiser também. E dizer que não só tudo é novo para nós, tanto o diagnóstico quanto o tratamento dessas lesões, mas que nós possamos continuar esses estudos. Doutora Rejane, tem 1 minuto para fazer dar a sua mensagem final.
com relação a continuar o estudo, foi uma coisa, quando eu voltei de lá, eu queria que todo mundo soubesse, queria que todo mundo falasse, mas daí não tinha o mesmo tomógrafo, não tinha o mesmo teste, não tinha o mesmo exame. Então, acho que é uma rede. Eu acho que a gente, compartilhando conhecimento, a gente tem a base e essa fundamentação para trabalharmos juntos. E aí a gente pode crescer juntos também. A nossa odontologia vai crescer conosco e nossos pacientes só têm a ganhar. Então, agradeço imensamente a doutora Magda pelo apoio, a doutora Magda que me ensinou muito a respeito de ozônio, que a gente compartilha, né, uma pessoa de um coração imenso e de uma habilidade técnica incrível. Então, minha gratidão, doutora Magda. Minha também, e você também por toda essa sua inteligência e essa coragem que você tem de trazer um congresso desse para nós. Então, boa noite a todos vocês, doutora a Rebeca, a professora Daniela Rocha,